Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Feliz Dia dos Pais. Para quem ainda não falei, essa é uma data muito importante para nós que somos papais. Um dia muito especial. Uma grande responsabilidade, não? Sermos pais, podermos educar filhos, educar crianças no caminho do Senhor, nas diversidades da vida. Eu tinha o sonho de ser pai. E hoje eu sou pai de 2 meninos que dão trabalho, mas também alegram a casa. Muitas vezes não deixam a gente dormir, mas é bom também para a gente poder estar junto com eles e ensinando eles em tudo aquilo que eles precisam. E é uma bênção. Então, a todos os pais, feliz Dia dos Pais, né? A esse grande desafio de ser pai, um educador, um cuidador, um provedor da sua casa e também dos seus filhos. Amém? Assim assentado como os irmãos estão, vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos por essa noite, por podermos estar juntos como filhos teus, como irmãos em Cristo Jesus, e nós podermos, Senhor Deus, adorar o nome do Senhor, adorar a Ti, Senhor Deus, com as nossas canções, com tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, também com recursos. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade de podermos, Senhor Deus, elevar as nossas vozes, elevar as nossas mãos em adoração ao Senhor. Nesse momento também, Pai querido, aquieta o nosso coração, aquieta, Senhor Deus, a nossa mente a recebermos a Tua palavra, que o Senhor possa estar também me usando nessa noite, é o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. O nosso ano profético é o ano da expansão. E o nosso mês de agosto, que nós estamos estudando a carta de 1 Tessalonicenses, o título e o tema do nosso mês é ânimo e motivação. Ânimo e motivação. Estamos animados? Amém, glória a Deus. E o tema que eu coloquei a nós pensarmos nessa noite é ânimo e motivação frente às perseguições. E a proposta é, tenha um coração de servo. Ânimo e motivação frente às perseguições, tenha um coração de servo. Nós vamos basear a nossa palavra de hoje e a meditação de hoje no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta. Então, se os irmãos quiserem deixar aberto as suas Bíblias, em 1 Tessalonicenses, o capítulo 2 e o capítulo 3. Quando nós olhamos a igreja de Tessalônica e a cidade de Tessalônica, nós podemos ver que eles viviam um tempo muito parecido com os dias que nós vivemos hoje. Naquela cidade, naquele contexto daquela igreja, era uma igreja, uma cidade onde haviam muitas religiões, e todas as religiões com os seus evangelistas, seus missionários, buscando arrebanhar o maior número de pessoas possíveis. Esse era o contexto da cidade. Mas nem todos aqueles que faziam ali esse papel de evangelizar e buscar pessoas para suas religiões, tinham boas intenções para com o povo. Então, quando nós olhamos para esse contexto de Tessalonicenses e o nosso contexto nos dias de hoje, é muito parecido. Temos muitas religiões, temos muitas pessoas que estão tentando arrebanhar pessoas para suas religiões, e nem todas elas têm boas intenções. Nem todas têm boas intenções em relação às pessoas irem para as suas religiões. Tessalônica, então, tinha os que eram bons, mas também tinham os que eram maus. Filósofos populares, mágicos, astrólogos, malucos, excêntricos, os sinceros, os estúpidos, os justos, os desonestos, tinha os vigaristas, mas também tinham homens de Deus, homens santos, que pregavam a palavra da verdade. E é nesse ambiente que Paulo prega o Evangelho. É nesse ambiente que Paulo ele prega por 3 semanas, assim como o pastor Marcos ele trouxe essa informação para nós já na semana passada. É nesse ambiente que por 3 finais de semana
Paulo, ele prega o Evangelho de Cristo. E pessoas se convertem. Pessoas se convertem a Jesus nessas 3 semanas de pregação do apóstolo Paulo. O clima em que Paulo pregou foi um clima pesado, de grande perseguição. Muitos se levantavam contra a pregação do Evangelho, contra a vida do apóstolo Paulo. Imagina-se que enquanto que ele pregava em Tessalônica, ainda as feridas da sua prisão em Filipe ainda não tivessem nem sarado. Aquilo que ele havia sofrido em Filipenses, na cidade de Filipe, ainda estava muito marcante na vida de Paulo. E quem sabe essas feridas não tinham ainda nem sarado. Alguns acreditam que aqueles que se levantaram contra Paulo em Filipenses, lá em Filipe, meio que o seguiam e incitavam a multidão e as pessoas a se levantarem contra o apóstolo Paulo e contra a pregação do Evangelho, aquilo que Paulo estava pregando. Mas mesmo assim, mesmo com perseguição, risco de morte, Paulo ele não deixou de pregar o Evangelho da verdade. Mesmo tendo dificuldades, mesmo tendo pessoas que se levantaram contra ele, contra a pregação do Evangelho, ele continuava motivado e animado a continuar a pregar o Evangelho, a fazer aquilo que Deus havia colocado nas suas mãos. Nesse mês de agosto, com esse tema ânimo e motivação, eu fiquei me perguntando, o que leva Paulo a continuar? O que leva Paulo a continuar? Frente à grande perseguição, frente a grandes lutas, frente a pessoas se levantando contra a vida dele. Cantamos na primeira canção que as perseguições não pararam a igreja, os leões não pararam a igreja, o Coliseu não parou a igreja, as tribulações não pararam a igreja. E aí qual que é a motivação de nós continuarmos ainda firmes e fortes naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? Qual é a motivação de nós realmente continuarmos a avançar e a crescer no ano da expansão? Que sejamos encorajados, através da carta aos Tessalonicenses, a ter as motivações corretas em nossa caminhada cristã. Sejamos encorajados, a exemplo do apóstolo Paulo, a exemplo da igreja primitiva, que não parou frente às perseguições, continuou animada, continuou motivada em relação a tudo aquilo que eles estavam vivendo. E eu gostaria de abordar alguns pontos, baseados no capítulo 2 e no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. O primeiro ponto é, a motivação ela deve independer da circunstância. 1 Tessalonicenses, o capítulo 2, o versículo 1 e 2, ele diz assim: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil, mas, como vocês sabem, apesar de termos sofrido e sido insultados em Filipos, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar a vocês o Evangelho dele em meio a muitas lutas. Paulo ele já vinha sofrendo as perseguições desde Filipe. E por conta dessas perseguições, ele teve que sair às pressas também de Tessalônica. E muitos, depois que eles saíram, se levantaram para caluniá-lo, desacreditar a mensagem que Paulo havia pregado, querendo assim comparar, quem sabe, Paulo a um mercenário da fé, que era muito comum na época, e ali tentando se levantar e fazer com que a mensagem de Paulo ela fosse desacreditada, e com que aqueles primeiros cristãos da cidade de Tessalônica voltassem atrás, deixassem de seguir o Evangelho, seguir a Cristo. E mesmo longe, mesmo não podendo estar presente com aqueles novos convertidos de Tessalônica, Paulo ele se preocupa com eles. Paulo ele tem no seu coração o desejo de estar com eles, o desejo de ensiná-los nos primeiros passos da fé, coisas importantes a respeito da fé, nesse momento de tribulação, nesse momento de perseguição, nesse momento em que eles estavam aprendendo sobre a fé em Jesus Cristo, para que eles pudessem então amadurecer, para eles pudessem
crescer ainda mais naquilo que eles haviam recebido na fé em Jesus Cristo. Sendo ele, Paulo, impedido de pregar por Satanás, e isso Paulo mesmo fala no versículo 17 e 18 do capítulo 2, Paulo fala que ele foi impedido por Satanás de poder estar junto com os irmãos em Tessalônica, os irmãos de Tessalonicenses. E ele tem uma preocupação então de cuidar deles, de estar ali com aqueles primeiros cristãos daquela cidade, aqueles irmãos que haviam ali se convertido. Então Deus ele dá estratégias ao apóstolo Paulo, dá direcionamentos à vida dele, para que ele possa então, mesmo de longe, cuidar daqueles irmãos, cuidar dos irmãos lá de Tessalonicenses. E a primeira estratégia que Deus dá é de que ele envie Timóteo, o seu companheiro de jornada, para que ele esteja ali junto com os irmãos em Tessalonicenses, ali para poder ajudá-los nesse momento de dificuldade, nesse momento dos primeiros passos na fé. E depois que Timóteo então retorna ao apóstolo Paulo com as notícias dos irmãos de Tessalonicenses, Paulo então ele resolve escrever essa primeira carta que nós estamos estudando agora no mês de agosto, a primeira carta aos Tessalonicenses. Escrever essa carta para que eles possam estar então motivados, animados e a continuarem na sua fé. Alguns estudiosos dizem que essa carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, foi a primeira carta que Paulo escreveu a uma igreja. E assim então, a questão de escrever cartas se tornou uma prática do apóstolo Paulo em relação também às outras igrejas. E nós podemos hoje ter essas cartas do apóstolo Paulo para nos direcionar, cartas para um novo tempo, assim como nós estamos chamando esse tempo que estamos estudando as cartas. Cartas tão ricas em ensino, em teologia, e atuais também para os dias de hoje em que nós vivemos. Quando nós olhamos o nosso contexto de igreja, hoje, nós temos ouvido nos últimos dias uma pregação de um evangelho de facilidades, onde tudo é permitido, onde tudo é possível, onde somos vitoriosos em qualquer situação. Nem doente nós ficamos, nem com tosse. E é uma dificuldade muitas vezes quando nós ouvimos essas questões de pessoas que pregam um evangelho de facilidades, onde tudo é permitido, onde tudo pode, onde todas as coisas são possíveis, onde nós colocamos Deus na parede e Ele tem que nos dar, Ele tem que fazer, e Ele tem que curar, e nós deixamos de pregar a verdadeira mensagem do evangelho. E Paulo, em todas as suas pregações, em todas as suas viagens missionárias, e aonde ele teve a oportunidade, ele pregou a verdade. E não foi diferente aos Tessalonicenses. Ele pregou que eles passariam por tribulação e por perseguição. Passariam por momentos difíceis, passariam por momentos onde é que pessoas se levantariam contra a fé, contra a sua fé em Jesus Cristo. Paulo sempre pregou a verdade, e essa era uma das verdades, que eles passariam também por tribulação e por perseguição. Quando nós lemos o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, nós podemos ver que Paulo ele começa o capítulo se justificando em relação aos Tessalonicenses, por ele não poder estar junto com eles, em relação àqueles que se levantaram contra a sua própria vida e contra a mensagem ali pregada. Podemos entender que Paulo ele não tinha necessidade de se justificar por si próprio, porque ele sabia quem ele era em Cristo Jesus, ele sabia da sua missão de pregar o Evangelho, ele sabia qual que era a sua incumbência em relação àquilo que Cristo havia colocado nas suas mãos. Mas para que os Tessalonicenses fossem fortalecidos, ele escreveu as cartas, ele escreveu também o capítulo 2 aqui, onde ele se justifica de estar longe, a forma como estava o seu coração, e ali ele argumenta em relação aos Tessalonicenses a sua confiança neles, a confiança na fé que eles
demonstraram. Ele demonstra ali os motivos pelo qual ele mesmo prega o Evangelho, motivos pelos quais eles mesmos, os tessalonicenses, já haviam visto através da vida do apóstolo Paulo. E ele traz algumas coisas em relação àqueles que haviam se levantado contra a sua palavra, contra aquilo que ele havia feito lá em Tessalônica. E a gente pode ver isso no versículo 3, que Paulo fala assim: por exortação não procede do erro, porque a nossa exortação não procede do erro, nem de motivações desonestas. Aqueles que se levantaram contra Paulo falaram que ele estava pregando o Evangelho por motivos errados, por motivação desonesta, por querer, quem sabe, se aproveitar dos irmãos de Tessalônica. No versículo 5, Paulo ele fala assim: Deus é testemunha de que nunca usamos de bajulação. A mensagem do apóstolo Paulo ela foi direta, reta aos irmãos, verdadeira. Não foi de um evangelho de facilidades, mas falando todas as verdades. Não foi um evangelho de bajulação. E quando o apóstolo Paulo ele fala isso, a gente pode ver que no texto que nós já lemos, no versículo 1 e 2, ele só está reforçando e relembrando aquilo que os tessalonicenses já sabiam. Que ele diz assim: vós mesmos sabeis. E mais para frente diz assim: como vocês mesmos sabem. Tudo aquilo que nós fizemos não foi de maneira errada, não foi com motivação errada, não foi com palavras de bajulação, não foi com intenção gananciosa, assim como também fala no versículo 5. Nem buscamos honrarias humanas, assim que ele escreveu no versículo 6, mas pelo contrário, no versículo 7, fomos bondosos entre vós, como a mãe que acaricia o próprio filho. No versículo 7, em outra versão, fala assim: como uma mãe que cuida do seu filho. No versículo 11, ele fala assim: assim como um pai exorta os seus filhos. Essa foi a intenção que Paulo pregou o Evangelho também em Tessalonicenses. Essa foi a intenção que Paulo tinha em seu coração, uma intenção de cuidado, uma intenção de fazer com que eles crescessem na fé, que eles se fortalecessem na fé. E aí a gente pode entender que é uma pregação altruísta, onde é que ele deixa de lado os seus próprios interesses para fazer a obra do Senhor. Ele deixa de lado os seus próprios motivos para realmente pregar o verdadeiro Evangelho no meio dos tessalonicenses. E a gente vê essa expressão de como uma mãe cuida de um filho, a expressão que o apóstolo Paulo usa, como um pai que exorta os seus filhos. Qual mãe que nunca comeu a casca do pão e deixou o miolo para o filho? Ou abriu mão de algumas coisas para que os seus filhos pudessem ter, ou pudessem usufruir? Qual o pai que exorta um filho com uma má intenção? Todos os pais, quando exortam seus filhos, exortam para que eles cresçam, para que eles cheguem além, para que eles vão além daquilo que nós mesmos já chegamos, quando nós exortamos os nossos filhos. E essa é a intenção que Paulo, ele traz aos tessalonicenses. A intenção do seu coração era essa, de como uma mãe cuida de um filho, de como um pai exorta os seus filhos. E aí, em relação a essa intenção que o apóstolo Paulo tem em seu coração, muitos ainda se levantavam, muitos o caluniavam, muitos se levantavam contra a pregação do Evangelho. E como é difícil ser acusado injustamente. Quem já foi acusado injustamente? Não é algo fácil. Se faz com boas intenções, se faz com direcionamento de Deus, e as pessoas ainda se levantam e acusam injustamente, se levantam contra, se levantam para caluniar, para falar mal, e isso é algo difícil. E é isso que estavam fazendo com o apóstolo Paulo. É isso que estavam fazendo em relação à pregação do Evangelho através da vida do apóstolo Paulo. Mas apesar do que os seus acusadores diziam, ele não pregava o Evangelho apenas quando era conveniente ou fácil.
Ele sabia o que era falar com ousadia pelo Senhor, mesmo em meio a grandes lutas. Algo que eu aprendo aqui, que nós não devemos esperar tudo estar bem para falar de Jesus. Não devemos esperar tudo estar favorável a nós falarmos de Jesus, a nós proclamarmos as boas novas do Evangelho. Não devemos esperar tudo estar favorável, de acordo com aquilo que nós planejamos, para nós pregarmos o Evangelho, mas pregarmos mesmo em meio a lutas, a tempo e fora de tempo, assim que nem a Bíblia nos ensina. Sermos proclamadores do Evangelho de Cristo, assim a exemplo do apóstolo Paulo. Uma frase que eu separei e gostaria de compartilhar com os irmãos, uma frase de Spurgeon, que diz assim: até mesmo se tenhamos constatado que os obstáculos em nosso caminho realmente vêm de Satanás, e então, tenho apenas um conselho: prossiga, com ou sem obstáculos, no caminho do dever, conforme Deus, o Espírito Santo, o capacitar. Prossiga. Está difícil? Prossiga. Tem lutas? Prossiga. Tem perseguições? Prossiga. O apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21, ele fala assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essas eram as motivações do apóstolo Paulo. Viver para Cristo em todos os momentos, independente das circunstâncias, independente daquilo que estava ao seu redor, independente das perseguições, independente das pessoas se levantarem contra ele e contra a pregação do Evangelho. Para ele, o viver é Cristo. E se ele morresse em relação à pregação do Evangelho, isso era lucro. E essa era a motivação, esse era o ânimo que movia o coração do apóstolo Paulo a continuar, mesmo diante das perseguições, mesmo diante de lutas, mesmo diante das circunstâncias. Em segundo lugar, Timóteo é fonte de ânimo e fé. Ponto 2. 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, o versículo 1 a 5, ele diz assim: portanto, uma vez que não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, mas enviamos Timóteo, o nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e encorajá-los na fé, a fim de que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês, a fim de que o tentador não os tentasse e tornasse inútil o nosso trabalho. Paulo está aqui dizendo aos Tessalonicenses que mesmo estando longe, mesmo não suportando essa questão de estar longe, ele envia então Timóteo, o seu cooperador, o seu ajudante, aquele que anda junto com ele, o seu discípulo, para estar ali com os Tessalonicenses e a confirmar e encorajá-los na fé, a estar junto com eles nesses primeiros passos da fé, a poder encorajá-los frente às perseguições, frente às tribulações. Mesmo ele, Paulo, tendo sido impedido por Satanás, assim como ele escreveu no versículo 17 e 18, mas ele tem essa estratégia de mandar Timóteo para estar junto com eles. Mesmo Paulo não podendo estar, ele faz o que é possível. E envia então Timóteo, o seu fiel companheiro, o seu colaborador nas viagens, a estar junto com os Tessalonicenses nesse tempo em que eles estavam vivendo. E a missão de Timóteo, junto aos Tessalonicenses, era de fazer duas coisas: estabelecer e encorajar os Tessalonicenses. O estabelecer, ele tem a ideia de discipular os irmãos de Tessalônica. E a gente entende que o estabelecimento ele vem primeiro do que o encorajamento. Primeiro precisamos ser então discipulados na verdadeira fé.
Primeiro precisamos ser ensinados na fé verdadeira. E quando nós realmente estivermos firmados na fé verdadeira, nós então sermos encorajados a continuar nela. Caso contrário, nós seremos, quem sabe, corremos o risco de sermos encorajados no caminho errado. Paulo, ele entendia que, enviando Timóteo aos Tessalonicenses, não era uma questão de inspecionar a igreja de Tessalonicenses, mas era a intenção então de ajudá-los, de discipulá-los, fazer com que eles fiquem firmes na sua fé. Paulo entendia que um cristão com a sua fé firmada na base verdadeira, firmada em Cristo, ele não se abala facilmente, ele não desvia facilmente, ele não cai da sua fé, ele não cai em vãs filosofias, não é iludido por caminhos errados, mas um cristão que tem a sua fé firmada na fé verdadeira, que é em Cristo Jesus, ele não se desvia com facilidade. E esse era o ministério de Timóteo, junto aos Tessalonicenses, ajudá-los a suportar as dificuldades do momento, ajudá-los a firmar a sua fé ainda mais em Jesus, aconselhá-los nesse momento de perseguição, nesses momentos de dificuldades. Esse era o ministério de Timóteo. Então Timóteo, ele é uma fonte de ânimo e fé, não só para o apóstolo Paulo, porque com certeza foi difícil para Paulo ficar sozinho em Atenas, sem o seu companheiro, mas Timóteo, ele é então agora uma fonte de ânimo e motivação para os Tessalonicenses, para os irmãos que ali estavam naquela cidade, naquela igreja. Eu aprendo aqui que nós não devemos andar sozinhos. Pessoas em aflição precisam de ajuda de irmãos maduros na fé para encorajá-los e animá-los. Pessoas em aflição precisam de ajuda de irmãos maduros na fé para encorajá-los e animá-los. Nós temos o desafio de sermos Timóteos na vida das pessoas. Temos o desafio de ajudar as pessoas na caminhada da fé, discipulá-las, encorajá-las, motivá-las a continuarem firmes, frente às perseguições, frente aos momentos difíceis, frente aos momentos de luta, estar junto com essas pessoas e ajudá-las, encorajá-las e animá-las, assim como Timóteo tinha esse ministério diante dos Tessalonicenses e também na vida de Paulo. Nós precisamos entender que na caminhada da fé nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser as mil maravilhas. Paulo, ele entendia que muitos dos sofrimentos que aconteciam com ele mesmo eram coisas de Deus para trabalhar na sua própria vida. Mas nós podemos entender que muitas das coisas que nós passamos, só nós sabemos o peso que é, da aflição, da luta, da dificuldade, da perseguição e da tribulação. E nós precisamos andar com pessoas que nos encorajam, pessoas que nos animam, pessoas que nos direcionam, que pregam a palavra da verdade, que nos falam não quando estamos errados e que nos direcionam no caminho certo. Os momentos de aflição pelo Evangelho não devem ser surpresa para o cristão. Nós, quando declaramos a nossa fé, nós podemos esperar com naturalidade que seremos perseguidos. Pessoas se levantarão contra a nossa fé, contra as nossas vidas, nos questionando em relação àquilo que nós vivemos e àquilo que nós declaramos. Mas Jesus, ele mesmo falou em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos continuar firmes, não ande sozinho. Paulo, ele com certeza, ele ficou angustiado esse tempo que ele ficou sozinho sem o seu companheiro Timóteo.
Mas era necessário que Timóteo, naquele tempo, estivesse com os Tessalonicenses para encorajá-los, motivá-los e assim animá-los. Nós precisamos uns dos outros, andarmos juntos, para nos encorajar. Juntos nós nos encorajamos. Quando estava meditando sobre esse ponto, sobre essa questão, eu lembrei de uma vez que fomos pescar. Eu, meu pai e um amigo que nós tínhamos lá, na cidade que eu morava. Fizemos um barquinho de madeira, a remo, igual esse que a gente tem na ilustração do nosso mês. E uma das pescarias que a gente foi, tivemos a mirabolante ideia de pescar à noite. À noite ia ser top, ia pegar os peixes maiores, né? Ia ser show de bola a gente pescar à noite. E fomos pescar aquela noite, né? Paramos o barco, levamos uma pedra grandona lá para poder parar o barco no meio do rio, amarramos a corda, ficamos ali pescando. Na hora que a gente parou o barco, a gente já parou o barco com a frente para o porto da onde a gente saiu, para o lugar onde a gente saiu. Que quando a gente voltasse embora, era só levantar a pedra, sair remando, que a gente voltava para o lugar da onde a gente saiu. Mas de noite, na escuridão, a hora que a gente foi levantar a poita, a pedra, onde é que a gente estava amarrado com o barco parado no meio do rio, a correnteza virou o nosso barco. E a gente mora lá onde é que meus pais moram, é no sul, na divisa com a Argentina, e o rio que tem lá é o rio Uruguai. E ali na região, o rio ele é bastante largo, dá quase uns 900 metros, 1.000 metros lá, né? E a correnteza rodou o nosso barco. E aí quando a gente saiu rodando, na escuridão, chegamos na terra e fomos ver, a gente não estava no lado do Brasil, tinha saído no lado da Argentina. E a correnteza levando o barco embora, e nós ali no escuro, sem saber para que lado sair. E o barco, então, já que nós estamos no lado da Argentina, a gente tem que sair no lado do Brasil, viramos o barco e remamos para o lado do Brasil. Só que a correnteza levou o barco muito longe da onde a gente tinha saído. E a correnteza forte, tivemos que nos revezar nos remos, para conseguir voltar no porto onde a gente tinha saído. Nós não podemos andar sozinhos. Eu acredito que se tivesse um de nós sozinho para remar, naquela noite a gente teria muita dificuldade a conseguir chegar no porto, onde é que a gente tinha o destino a chegar. Nós, na nossa caminhada cristã, nós devemos aprender a não remar sozinhos. Deixar com que os Timóteos nos ajudem e nos encorajem. Nos ajudem e nos encorajam a continuar caminhando. E eu creio que Deus ele vai enviar pessoas a nos encorajar. Eu acredito que Deus ele vai enviar você a encorajar pessoas, a não remarem sozinhos, a não passarem pelas lutas sozinhos. E assim como Timóteo, aonde nós chegarmos, vão chegar palavras de ânimo e encorajamento. É isso que eu profetizo sobre a igreja nessa noite. Aonde nós chegarmos, vão chegar palavras de ânimo e encorajamento. Assim como foi com a vida de Timóteo, na igreja de Tessalonicenses. Assim como foi com Timóteo, quando ele retornou para Paulo, trazendo as notícias da igreja de Tessalonicenses. Paulo, eles estão firmes na fé. Eles continuam firmes em Jesus. E essas notícias animarem e queimarem o coração, dentro do coração do apóstolo Paulo. A ele escrever cartas. A ele, de alguma forma, tentar estar presente e animá-los na caminhada cristã. Nós, como Timóteos, vamos ser pessoas que levam palavras de ânimo e encorajamento aonde quer que nós chegarmos. Em nome de Jesus. Amém? Terceiro ponto. A intercessão é fonte de ânimo. A intercessão de Paulo é fonte de ânimo. 1 Tessalonicenses capítulo 3, o versículo 10 diz assim: noite e dia oramos intensamente, para que possamos vê-los e cumprir o que falta à sua fé. Paulo ele tinha uma grande preocupação pelos Tessalonicenses.
Ele tinha um cuidado muito grande por aqueles irmãos daquela igreja. E ardia em seu coração o cuidado por aqueles irmãos. E aí então ele se coloca em intercessão. E isso nós podemos ver no capítulo 3, e ele escreve isso aos Tessalonicenses, que dia e noite ele ora intensamente pela vida deles, para que ele possa estar ainda suprindo tudo aquilo que falta à fé deles. E nós podemos ver nessa intercessão de Paulo 3 sentidos na oração dele. O primeiro sentido é para que ele pudesse vê-los novamente. O versículo 11, Paulo fala assim, que o próprio Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus, prepare o nosso caminho até vocês. Paulo entendia que apesar de as suas cartas serem importantes e lidas no meio da igreja, que apesar de Timóteo ter sido enviado ali a fortalecer a igreja e trazer palavras de ânimo e encorajamento, ele mesmo gostaria de estar lá, ele mesmo gostaria de estar presente e ajudá-los nos primeiros passos da fé. Ele mesmo queria estar ali para ajudá-los e aconselhá-los nesse momento de tribulação, nesse momento de perseguição. Eu entendo que, quem sabe, a intenção do apóstolo Paulo nessa oração de poder estar junto com aqueles irmãos, é quem sabe a mesma intenção de se alguém viesse hoje e lesse o esboço que eu fiz, simplesmente para os irmãos. Mas a intenção é de eu poder transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. A motivação que Deus colocou no meu coração em compartilhar com os irmãos. Essa era a mesma intenção do apóstolo Paulo, de poder estar junto com aqueles irmãos, suprir aquilo que ainda faltava na fé, em relação àquilo que eles precisavam ainda amadurecer na fé. E a intenção dele, e a oração e a intercessão dele era para que Deus abrisse os caminhos, para que eles pudessem estar novamente juntos. E isso acontece, a gente pode ver em Atos, que depois, mais para frente, Paulo tem a oportunidade de novamente estar junto com os Tessalonicenses. A segunda intenção na oração de Paulo, na intercessão de Paulo, é para que eles superabundassem no amor de Cristo. O versículo 12 do capítulo 3, ele diz assim, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor de vocês uns pelos outros e por todos, tanto quanto o nosso por vocês. O amor de Cristo é pelo qual somos conhecidos que somos filhos de Deus. Através do amor que nós demonstramos, somos conhecidos como filhos de Deus. A igreja de Tessalonicenses não era uma igreja sem amor, mas a oração de Paulo era para que esse amor, ele superabundasse, para que ele não fosse só demonstrado entre os irmãos, mas ser um amor que vá além, que seja também demonstrado para com os de fora, para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, para aqueles que não são ainda da fé, para que seja um amor que superabunde, não só entre aqueles que já conheciam a Cristo, mas que fosse além, como marcas de cristãos, como marca daqueles que conhecem a Cristo. João, ele nos fala que se nós dizemos que amamos a Deus e odiamos ao nosso próximo, nós somos mentirosos, porque como podemos amar a Deus a quem não vemos e amar ao irmão que nós vemos? O amor a Deus não é separado do amor ao próximo, e essa era a intenção de que Paulo realmente estava tendo em relação aos Tessalonicenses, que esse amor superabunde no meio da igreja, superabunde no meio da sua fé, e eles possam realmente demonstrar a sua caminhada cristã, que eles realmente são cristãos em Cristo Jesus. Um terceiro lugar que Paulo, da intenção da intercessão de Paulo, é para que eles fossem santificados. O versículo 13 do capítulo 3 diz assim, que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. A oração de Paulo é que eles fossem separados do mundo, separados para Deus. Paulo, ele entendia que aqueles que estão realmente firmados em Cristo Jesus não se abalam facilmente.
Aqueles que têm a sua fé firmada em Cristo Jesus não caem em vãs filosofias, não são atraídos e iludidos por qualquer pregação ou por qualquer conversa, não caem da sua fé diante das dificuldades ou diante das circunstâncias. Aqueles que estão firmados em Cristo Jesus, separados do mundo, entendendo que precisam ser irrepreensíveis em santidade diante de Deus, vão ficar firmes, independente daquilo que aconteça, independente daquilo que venha como proposta às suas vidas. Paulo ele argumenta aos Tessalonicenses, em relação à santidade, que o motivo é de que eles estejam prontos para que quando Cristo vier, eles estejam preparados para subir com Cristo, para ir com Cristo. E nós entendemos também nos dias em que nós vivemos hoje, que Cristo está às portas, breve voltará, de acordo com aquilo que nós estamos vivendo, com as notícias que nós temos, com aquilo que está acontecendo no mundo, e nós devemos estar então também preparados, assim como Paulo tinha essa preocupação com os Tessalonicenses, para que eles estivessem preparados na volta de Jesus. Essa também é a intenção de nós entendermos em relação a essa intercessão, de nós nos encontrarmos santificados diante de Deus. Hebreus, no capítulo 12, o versículo 14, ele fala assim: pois sem santidade ninguém verá a Deus. Precisamos também estar irrepreensíveis, santos, separados do mundo, separados para Deus, com a nossa fé firmada em Cristo Jesus, para que nós possamos estar prontos para o dia que Jesus voltar, para a hora que Jesus voltar. A intercessão, ela é fonte de ânimo e motivação. A intercessão, ela é fonte de ânimo e motivação. Quando foi a última vez que você orou por alguém? Às vezes eu recebo na madrugada mãozinhas de oração, e isso me motiva, isso me anima. Tenho aqui na igreja irmãos que são meus intercessores, e toda vez que me encontram, falam: eu estou orando por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, e isso me motiva, isso me anima. Que nós sejamos intercessores, assim que nem Paulo estava sendo pela igreja de Tessalonicenses. Sermos intercessores pelos nossos irmãos nos momentos de dificuldade, a eles não andarem sozinhos, não remarem sozinhos. Quando você lembrar de alguém, ore por essa pessoa. Hoje você não precisa escrever uma carta, assim como o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses: estou orando por vocês, para que a gente possa se ver, para que vocês fiquem firmes na fé, para que vocês fiquem santos. Você pode mandar um WhatsApp, com as mãozinhas lá: estou orando por você. Isso é fonte de motivação, isso é fonte de ânimo, quando nós estamos juntos em oração e intercessão uns pelos outros. Para concluir, Paulo, ele deve ser um exemplo a ser seguido. A vida de Paulo deve ser um exemplo a ser seguido. Darmos importância ao que realmente importa. Estarmos animados, não só com coisas que satisfazem a nossa carne. Não estarmos animados e encorajados a fazer coisas que simplesmente massageiam o nosso ego, mas estarmos realmente motivados e animados com as coisas certas, com aquilo que importa. Num dia de frio, nós não faltamos em uma festa, mas pensamos, quem sabe, 2 vezes a vir à igreja, a fazer uma visita, a irmos em alguma programação da igreja. Que nada possa nos impedir, que nós sejamos realmente animados e motivados. Paulo, ele não enfrentou apenas as intempéries do clima, mas as perseguições que colocavam em risco a sua própria vida. Olha só o que Paulo ele escreveu aos Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 28 e também o versículo 30. Ele diz assim:
São eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Devo estar fora de mim para falar desta maneira. Paulo ele não falava daquilo que ele havia, das coisas que ele havia passado. Não era um costume que ele falasse sobre isso. Mas ele fala aos coríntios aqui: trabalhei muito mais, fui encarcerado várias vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre os compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Essas foram algumas coisas que Paulo passou. E ainda assim ele continua motivado. Ainda assim ele continua encorajado a falar do amor de Deus. Ainda assim ele continua encorajado e motivado a continuar e a prosseguir. O que tem te deixado desmotivado? O pastor usou na semana passada um exemplo, uma unha encravada. Alguém não te cumprimentou, não te viu? Nós precisamos realmente olhar para aquilo que importa. Independente das circunstâncias, a nossa motivação seja sempre obedecer a Cristo. Ter os nossos olhos voltados ao Senhor. Independente das dificuldades, independente das circunstâncias, independente da perseguição, independente de nós sermos caluniados, injuriados, termos os nossos olhos voltados para Cristo, independente das circunstâncias, ter a nossa motivação no Senhor, sermos fonte de motivação e ânimo para as pessoas também que estão ao nosso lado, para aqueles que passam por momentos difíceis, sermos Timóteos na vida dessas pessoas, e também com a nossa intercessão, sermos aqueles que se importam e animam e encorajam ao próximo a prosseguirem na caminhada da fé. Eu convido os irmãos a nós ficarmos de pé, que Deus ele possa nos encorajar, nos dar ânimo, a continuarmos com a nossa fé firmes no Senhor, independente das circunstâncias, independente do momento em que nós estamos vivendo, nós possamos ser realmente motivados e encorajados, através da vida do apóstolo Paulo, através da carta aos Tessalonicenses, que nós estamos estudando esse mês. Vamos orar? Pai querido, eu te louvo, Pai, e eu te agradeço, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. Ajude-nos, Senhor Deus, e nos fortalece, Pai querido, na nossa fé. Nos ajude, Senhor Deus, em meio às dificuldades, Pai, em meio às perseguições, em meio a momentos difíceis que nós passamos, a não desanimarmos, Pai, a não olharmos para trás, mas continuarmos firmes nos propósitos que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Fortalece, Senhor Deus, os nossos pés, fortalece, Senhor Deus, o nosso coração, fortalece, Senhor Deus, a nossa mente, a nós realmente olharmos para o Senhor, em toda e qualquer circunstância, Pai. É o que eu oro e peço sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida de cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou.
carta um pouco de vinho, Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Se eu não tenho, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Oh
me deu. Fui encontrar em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Somos com você, com você. Somos com você. Luz. Não podemos deixar essa oportunidade que Deus ele coloca diante de nós passar. Eu gostaria de perguntar se tem alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus nessa noite. Tomar essa decisão de não andar mais sozinho, mas caminhar com Cristo. Caminhar junto com os irmãos. Tem alguém que gostaria de tomar essa decisão nessa noite? Entregar a sua vida ao Senhor? Não? Tem alguém que gostaria de retornar aos caminhos do Senhor? Que já tomou essa decisão e por algum motivo, pelas circunstâncias da vida, se afastou e gostaria de tomar essa decisão de voltar a Jesus nessa noite? Dê um sinal com a sua mão e nós vamos orar juntos. Caminhar juntos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus ele nos fortalece. Deus ele nos anima e nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém? Podeis vos assentar. Eu gostaria de passar os recados.